Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e você está lembrado que na última aula nós estudamos sobre a colonização da América Espanhola. Então, antes de entrarmos na aula de hoje mesmo, vamos relembrar nossa última aula. Vamos lá? Na última aula, você viu que a colonização espanhola na América teve grande força na exploração do ouro e da prata. Tá lembrado? Ouro e prata. As haciendas foram mais para frente. O território colonial era dividido em 4 vice-reinos, além das capitanias gerais. E ainda, a mão de obra escrava indígena era feita de maneira disfarçada em 2 sistemas, mita e encomienda. Então, forte uso de mão de obra indígena. A mão de obra escrava africana foi menos usada, mas também foi usada. Os chapetones e os crioulos formavam a elite social. Lembra os chapetones? Funcionários espanhóis que vinham como funcionários públicos nos cargos burocráticos administrativos. Os crioulos, descendentes desses espanhóis, que eram ricos proprietários de terra, que eram donos de escravos, mas que não tinham acesso a algumas funções políticas. Além deles, mestiços, indígenas e escravos formando a sociedade colonial espanhola. Na última aula, então, Sociedade Colonial Espanhola. Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre como era a colônia no Brasil. E na aula de hoje, para fecharmos a América, vamos falar sobre colonização na América Inglesa. Tá aqui, ó. A sociedade, a economia e as formas de trabalho da América Inglesa. A parte da América colonizada pela Inglaterra. Esse é o tema da nossa aula de hoje, depois de falarmos de Portugal, Espanha, Inglaterra colonizando a América. Para a gente começar, essas 2 imagens que estão na tua tela, você já viu elas em filmes, na TV, em algum lugar você já viu essas imagens e você já associou elas ao famoso Dia de Ação de Graças. Já viu isso? O Dia de Ação de Graças. Então aqui, 2 crianças levando um peru e algumas frutas. Do lado, a família comemorando reunida, juntos, todos à mesa, o chamado Thanksgiving. Então aqui, ó, o Thanksgiving e o cartão de Feliz Dia de Ação de Graças, ou as felicitações pelo Thanksgiving, pelo Dia de Ação de Graças. Você sabe qual que é a origem histórica, a origem desse feriado dos Estados Unidos, que aparece em filmes, seriados, em desenhos? A cultura americana gira muito em torno, tem esse feriado como algo muito forte na cultura americana, o Dia de Ação de Graças. Sabe a origem dele? Então, para a gente começar a falar da colonização da América Inglesa, esse feriado que tem tudo a ver com a colonização. Esse feriado, nos Estados Unidos, ele é comemorado na quinta-feira da 4ª semana de novembro. Então, ele não tem um dia no calendário exato do mês, mas na semana, ele é na quinta-feira da 4ª semana do mês de novembro. Então, toda 4ª quinta-feira do mês de novembro nos Estados Unidos é o Dia de Ação de Graças. A principal lenda conta que ele começou em 1621 no atual estado de Massachusetts, quando colonos ingleses fizeram uma festa de agradecimento a Deus por boas colheitas. Então começa com essa história. Uma festa de agradecimento a Deus por boas colheitas. Índios foram convidados. Conta-se que cerca de 90 índios participaram e foi feito um grande banquete que incluía peru e outros pratos. Então, uma festa dos colonos, em 1621, colonos ingleses que habitavam, então, esse pedaço da América, agradecendo a Deus por boas colheitas, e eles convidaram indígenas a participar desse banquete, dessa festa de agradecimento. Ali teve o peru, várias outras comidas e muitas frutas, então um ambiente de harmonia.
Na realidade, esse evento aconteceu mesmo, mas uma forma de selar uma união entre um acordo político entre tribos indígenas ao redor e esses imigrantes que estavam ali. Então, esse jantar, esse almoço de comemoração, esse banquete de comemoração, agradecendo pelas boas colheitas. Essa é a origem desse hoje feriado nos Estados Unidos. Esse costume de fazer festas para agradecer a Deus por boas colheitas não é aí de 1621, é um costume na humanidade desde que a humanidade pratica agricultura. Agradecer a Deus pelas boas colheitas, ou aos deuses, conforme a cultura politeísta, pelas boas colheitas. Então já é um costume e esses colonos vão fazer esse mesmo agradecimento, só que agora convidando indígenas americanos para participar, e você tem essa imagem então de união entre eles. Já era então uma tradição anglicana também o Dia de Ação de Graças, ou seja, reunir a família para agradecer a Deus. Quando a igreja anglicana foi criada lá pelo Henrique VIII, tá lembrado disso lá na Reforma Protestante, a criação da igreja anglicana? Para substituir feriados católicos, ele criou alguns outros feriados, mudando o nome, e chamou então de Dia de Ação de Graças, o dia de dar graças a Deus pela sua vida, pela sua saúde. Então já era uma tradição, aí na América apenas para agradecer a colheita foi incrementado. Desde 1941 é feriado nos Estados Unidos, essa data votada pelo Senado. Em 1863, o presidente Abraham Lincoln determinou quando seria o dia, a quarta quinta-feira do mês de novembro. E desde 1941 é feriado nacional no país. É hoje o principal feriado nos Estados Unidos. Legal? Aquela tradição dos presentes, da família sentada à mesa, dos jantares e tudo mais. Dia de Ação de Graças. Reparou como tem tudo a ver com a colonização, com essa chegada dos colonos ingleses na América. Visto isso, contexto histórico da chegada dos colonos ingleses à América. Reforma protestante na Europa, tem tudo a ver. Então, novas igrejas cristãs que estavam desafiando o poder da Igreja Católica, como os luteranos, calvinistas, anglicanos, entre outros. Crises, disputas, Inquisição estão nesse cenário da Reforma Protestante, dessas disputas de poder na Europa, aí no século XVI. Ok? Então, cenário de Reforma Protestante, de crises e disputas de poder na Europa. A América aparecia como um lugar de refúgio ou de exílio para esses chamados protestantes que buscavam lugares melhores para viver e com liberdade de culto. Se a Europa está tendo problemas para esses membros dessas novas igrejas que estão surgindo, a América aparece então como um refúgio, um exílio, um lugar bom para recomeçar a vida. E é nesse cenário a colonização da América inglesa. Entre 1584, século XVI, e 1587, houve tentativas de exploração de particulares de ouro e prata na América do Norte, autorizadas pela Rainha Elizabeth I a partir do sucesso espanhol na Nova Espanha e no Peru. Mas não deram certo. Lembra da última aula? Muito ouro na Nova Espanha, o que hoje é basicamente o México, e muita prata no vice-reino do Peru. Isso motivou particulares a conseguirem autorização da Rainha Elizabeth I para tentar encontrar esses mesmos metais preciosos na América do Norte. Aí, nesse cenário, foi fundada a colônia de Virgínia, em homenagem à Rainha Elizabeth I, a Rainha Virgem. Mas não prosperou essa colônia. Ela só voltou a ser ocupada mais para frente. Em 1620, aí sim, uma companhia de navegação chamada Companhia de Navegação Plymouth enviou famílias protestantes a bordo de um navio chamado Mayflower, a Flor de Maio. Então, uma companhia de comércio particular enviou colonos até a América. Lembra como começou a colonização da América Espanhola? Iniciativa de particulares, os chamados adelantados? Você tem a mesma aí também. Então, uma companhia de comércio enviando colonos. Aqui você tem uma pintura do Bernard Gribble sobre a chegada do navio Mayflower ao atual estado de Massachusetts.
Então mostra famílias calvinistas ou puritanos, que são chamadas hoje nos Estados Unidos de Pilgrim Fathers ou pais peregrinos. Esses primeiros peregrinos que chegaram para criar essa colônia. Os pais fundadores, então, do que é hoje, basicamente, os Estados Unidos da América. Então, aqui uma pintura que mostra essa chegada aí desses colonos, desembarcando do navio. Eles buscavam o que, esses puritanos, esse pessoal que chegou? Liberdade de culto e prosperidade. Refazer a vida num lugar sem perseguições, sem maiores problemas e ainda que oferecesse prosperidade. A base desses colonos estava na ética calvinista, dessa religião criada pelo Calvino. E qual é a base dessa ética calvinista? Valorização do trabalho, valorização da poupança e busca pelo lucro. Então, pro calvinista, para esse puritano, o trabalho é algo digno, poupar dinheiro é essencial e ainda não é errado buscar o lucro. Uma visão diferente do que muitas vezes a Igreja Católica apresentava até então. Então, é com essa visão que esses colonos chegam, essa ética calvinista. Além dos protestantes, chegaram também à América, foram enviados pelo governo inglês muitos órfãos, miseráveis, mulheres sem posses e degredados, numa oportunidade para livrar-se de pessoas indesejáveis. Então, essa América do Norte também recebeu essas pessoas chamadas de indesejáveis na Inglaterra. Não vieram só apenas as famílias protestantes, puritanas. Veio também esses que a Inglaterra não desejava ter lá, que poderiam ser um problema para o país, também foram mandados então para a América. Sobre essa chegada do Mayflower e esse acordo entre os membros do navio na chegada, responda esse exercício.
Os colonos que vieram a bordo desse navio Mayflower, então fizeram esse acordo, regras que deveriam ser seguidas nessa nova colônia na América. E essas regras, então chamadas de Mayflower Compact, esse contrato, esse acordo, estabeleciam que essa colonização era uma tarefa subordinada primeiramente a Deus e à fé cristã, e apenas depois ao poder do rei da Inglaterra. Primeiro Deus e fé cristã, importante. A colônia seria fundada para a glória de Deus e para o avanço da fé cristã, e a honra de nosso rei e de nosso país vindo depois. Reparou? Então, um sistema religioso precedia, vinha antes do sistema político. Então, pergunta, o que se pode entender sobre a relação da religião na colonização da América inglesa? Vê se você respondeu algo parecido com isso. O acordo entre os colonos, chamado de Mayflower Compact, deixa claro que a crença religiosa foi determinante na colonização. A crença religiosa foi algo importante, fundamental nessa colonização da América inglesa. Teve grande participação. A religião vinha antes do sistema político, lembra? Para a glória de Deus e avanço da fé cristã, depois para o bem do país. Então, evidência também da forte influência das famílias puritanas na colônia. Não, além das famílias puritanas, você lembra, veio órfão, veio mulheres, vieram pessoas indesejadas da Inglaterra para a colônia. Mas as famílias puritanas colocaram a sua ética cristã à frente dessas outras pessoas que vieram e conseguiram impor, então, o que desejavam para essa nova colônia, para essa nova vida. Já que vieram vários colonos e começou a dar certo, cada vez mais colonos estavam chegando à América. E esse aumento da imigração no século XVII levou à formação das 13 colônias na costa atlântica. Então, no litoral do Oceano Atlântico da América do Norte, 13 colônias foram formadas por esses imigrantes. Eram núcleos independentes entre si, com autonomia política e com liberdade religiosa. Então, exatamente do que eles fugiam na Inglaterra, eles procuraram evitar aqui. Dar liberdade de culto, eles tinham autonomia política e tinham certa independência entre si, cada uma dessas colônias. Grande parte das decisões era local. Havia, então, certa autonomia política. As decisões de cada colônia eram tomadas pelos colonos. Não havia um projeto de integração dos indígenas. A gente vai falar ainda mais para frente nessa aula. Foram, sim, dizimados ou migraram para regiões mais distantes, o chamado Far West. Então foram migrando cada vez mais para regiões distantes, porque não havia, entre essas famílias de colonos, uma ideia de integrar os indígenas a essa sociedade. Legal? Aqui, esse mapinha para você mostra essas 13 colônias do litoral atlântico. As colônias do norte, que é uma região chamada também de Nova Inglaterra. Colônias como Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Connecticut. Conseguiu localizar aí no mapinha? Aproxima aí que você consegue ver. As colônias centrais, com o nome de Pensilvânia, Delaware, New Jersey e Nova York, mais ali centralzinho. E ao sul, as colônias de Virgínia, Geórgia, Maryland, Carolina do Norte e Carolina do Sul. Conseguiu ver as 13 colônias aí no teu mapa? Então, elas tinham certa autonomia entre elas, tinham decisões locais sendo tomadas e havia liberdade de culto nessas colônias, nessas 13 colônias. É a partir dessas 13 colônias que se formou o país que hoje nós conhecemos como Estados Unidos. É a partir dessas colônias. A gente vai ver mais para frente o processo de independência depois dos Estados Unidos e como esse território foi aumentando a partir dessas 13 colônias. As colônias do norte e do centro, nós dizemos que são colônias de povoamento, com principal característica como povoamento, não de exploração do solo ou exploração das riquezas, mas colônias de povoamento.
Famílias que foram para essa região simplesmente com o principal objetivo, na verdade, de fugir de perseguições religiosas e de criar uma nova vida na América. As colônias do norte, características: pequenas propriedades rurais com produção diversificada, vários produtos ali nessas pequenas propriedades rurais, e a base era o trabalho familiar. Além disso, o predomínio das famílias protestantes, como nós falamos, nesse norte. Pesca e construção naval, como outras atividades complementares, e, consequentemente, a formação de manufaturas, empresas de transformação de matéria-prima em bens acabados. Então, nessa região. As colônias do centro, marcadas também por pequenas propriedades rurais, com principais produções: trigo, cevada e centeio. São as chamadas colônias do pão, essa região central. Também havia manufaturas têxteis e metalúrgicas. Então, desenvolvimento do comércio, consequentemente, porque você tem pequenas propriedades aqui, tanto no norte quanto no centro. Pequenas propriedades rurais, um trabalho um pouco mais livre, um trabalho assalariado, baseado no trabalho familiar, e a formação de manufaturas e, consequentemente, de comércio. Norte e centro, nós chamamos então de colônias de povoamento. Já no sul, nós chamamos de colônia de exploração. Então, porque a ideia é plantation, muito parecido com o sistema do Brasil. Grandes propriedades rurais, trabalho escravo, um produto só para exportação. As colônias do sul. Aqui, ó, mais características. É uma região de clima quente e de muitas planícies. Parecido até com a América do Sul, com o Brasil. O modelo usado é o de plantation, com largo uso de mão de obra escrava africana. Parecido muito com o Brasil. É essa região, o sul das 13 colônias, o sul do que hoje é os Estados Unidos, que recebeu também grande parte dos escravizados vindos da África. Produção de tabaco, arroz, anil e algodão. Reparou que aqui eu não estou colocando presença de manufaturas, presença de comércio forte. Não, é uma colonização muito parecida com a dos portugueses no que hoje é o Brasil. Muito forte. Só que você vai lembrar que o Brasil, muito forte o açúcar no que a gente viu até agora. E aqui você tem tabaco, arroz, anil, algodão. Muitos senhores de terra com poder e forte desigualdade social e étnica. Olha a semelhança aí com a colonização da América Portuguesa. Lembra dos senhores de engenho com uma força política, não só no engenho, mas na região? Aí também você tem essa força desses senhores de terra. Além disso, uma desigualdade social e étnica absurda. Então, os negros não sendo tratados como pessoas, mas como ferramentas de trabalho, esses escravos. Então, uma desigualdade social e étnica grande. Maior dependência das relações com a Inglaterra, por causa da compra de produtos manufaturados. Se o centro e o norte têm uma autonomia até grande, as colônias do sul não, dependiam muito mais da relação com a Inglaterra. Legal? Continuando. Tarefas sobre o que a gente conversou dessas semelhanças e diferenças para você fazer. Vai lá.
Um exercício, então, para você comparar a colonização inglesa na América do Norte com a colonização portuguesa na América do Sul. Diferenças e semelhanças. Mais ou menos aqui algumas que eu apontei para você. Semelhanças, pouco interesse inicial. Lembra que até 1530 Portugal nem olhava para a América portuguesa. Entregar a particulares o início da colonização. Lembra que o que é hoje o Brasil começou aí com as capitanias hereditárias, depois com as sesmarias. Então, particulares com a função de colonizar. A implantação do sistema colonial, como foi no sul das 13 colônias, é muito parecida com a do Brasil. A obrigatoriedade da plantation. Diferenças. São dois tipos de colonização. Lá, povoamento e exploração. Na América Portuguesa, apenas exploração. Maior autonomia comercial. As colônias do norte, do centro principalmente, fazendo comércio livremente. Lembra que o Brasil estava sujeito ao chamado Pacto Colonial, muito mais cobrado por Portugal. Menor controle da metrópole sobre a colônia, nas 13 colônias, diferente de Portugal aqui com o Brasil. E ainda havia uma descentralização de poder nessas 13 colônias, diferente do que acontecia também na América Portuguesa aqui no Brasil, onde as regras de Portugal valiam absolutamente. Nas 13 colônias, esse poder de cada colônia, cada grupo de colonos decidir como seriam as regras da colônia. Foi? Ei, os povos indígenas nessa relação. A região era ocupada por diferentes povos indígenas, e aqui eu citei alguns para você, não precisa decorar, mas para você ver também essa variedade de povos indígenas, como os Pequot, Cherokee, Aroque, Algonquino e Apache. Cada tribo, entre várias outras, claro, cada tribo vivia de acordo com costumes próprios, normal, como os tupi-guaranis, como os povos G viviam aqui no Brasil. Então, cada tribo vivendo de acordo com seus costumes. Os colonos trataram muitas vezes os indígenas como obstáculos a esse progresso, a essa prosperidade. Então, os indígenas foram expulsos de suas terras ou foram escravizados em algumas vezes. E também houve medidas de cristianização. Havia tentativas de cristianizar, de catequizar esses índios. Lembra? Forte presença e forte influência desses protestantes, desses puritanos aí também. Então, os indígenas tratados muitas vezes como obstáculos nessas 13 colônias. E a estrutura política? Cada colônia tinha uma assembleia que era encarregada de fixar os impostos, votar o orçamento do governo colonial e de fazer leis para aquela colônia. Então, cada colônia tinha a sua assembleia, a sua reunião de colonos. Apenas homens livres participavam dessas assembleias, importante. Escravos não, nem indígenas. Havia o governador, que podia tanto ser nomeado pelo governo inglês quanto escolhido pelos colonos, e havia ainda intensa participação dos colonos na vida política da colônia. Essa assembleia tinha uma força muito grande. Aliás, tradição mantida hoje nos Estados Unidos, como o poder legislativo, o Congresso dos Estados Unidos tem uma força muito grande, ainda hoje permanece. Legal? Uma outra característica dessa colônia inglesa é o comércio triangular. Imagine um triângulo, essa é a ideia. Negociações comerciais diretas entre as 13 colônias, Antilhas e África. Reparou 3 pontas? 13 colônias, Antilha e África. 3 pontas de negociações diretas sem interferência da metrópole da Inglaterra. Os colonos compravam melaço nas Antilhas, transformavam em rum e trocavam a bebida por escravos na África. Um dos exemplos de negociação, esse. Os escravos, vindos da África, eram vendidos nas Antilhas e nas colônias do Sul. Então aqui você tem um exemplo disso. E aí um mapa para você entender melhor, vai ficar mais fácil você olhando. Então, em azul, a flechinha azul mais forte, sai das Antilhas para as colônias mais ao norte, o melaço ou açúcar, que era transformado nessas manufaturas, e a flecha em vermelho mostra a ida de rums, armas e tecidos para a África, onde se negociava por escravos,
que vinham até as Antilhas e ainda esses escravos também podiam ir para as colônias do sul. Então, conseguiu reparar as 3 pontas? Antilhas, 13 colônias, África. As 3 pontas desse comércio triangular característica. Então, maior autonomia, lembra? Tá aqui, ó, não está passando pela Inglaterra, é um comércio direto. Observe essa imagem que trata um pouco desse Thanksgiving, desse dia de ação de graças, e responde essas questões aí. Vai lá. Esse último exercício conseguiu descrever a imagem? Colonos, puritanos, dividindo comida com indígenas aqui nessa imagem, os indígenas sentados. Então você tem uma imagem de harmonia, uma imagem de alegria, de todos juntos. Essa imagem representa a realidade da colonização inglesa na América do Norte?
Você viu que não, os indígenas eram tratados muitas vezes como obstáculos, deveriam ser retirados, alguns foram até escravizados, ou esses indígenas migraram cada vez mais para o oeste, fugindo desses colonos europeus. Então não, essa imagem não mostra a realidade do que foi, é uma imagem que ilustra apenas esse início da ação de graças, do dia de ação de graças, como a gente abriu a aula. Galera, na aula de hoje você viu sobre a colonização da América Inglesa. Pontos importantes para você confirmar. A colonização inglesa na América do Norte foi iniciada por colonos protestantes que buscavam liberdade de culto e buscavam prosperidade. Ainda, as 13 colônias tiveram certa autonomia e havia diferenças entre as colônias do norte e do centro, ou seja, pequenas propriedades e trabalho livre, e as colônias do sul, baseadas na plantation, como foi no Brasil. Conseguiu pontuar essas ideias importantes da aula de hoje? Legal! Povo, a gente fecha a aula de hoje por aqui. Obrigado pela presença na aula de hoje. A gente volta na nossa próxima aula então. Tchau, pessoal!